O tema do vídeo é economia, mas o tema específico, ou seja, a playlist de hoje é História do Pensamento Econômico, uma introdução. Eu estou usando este livro aqui, que está me ajudando na construção desta playlist de introdução à história da economia. O link dele está na descrição. Aliás, o link daquela playlist de economia básica, introdução à economia, também está na descrição. Beleza? Então hoje eu quero continuar o capítulo 4. Especialmente, o assunto de hoje é especialmente sobre o credo psicológico. Eu já tenho gravado aqui no canal alguns vídeos em sequência sobre isso. O capítulo 4, ele trata do liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial. E aí esse autor aqui coloca, é o ponto de vista dele, e não necessariamente é o meu, mas eu estou compartilhando esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de informação. Então, esse autor aqui trata de algumas questões do surgimento do liberalismo clássico, e o triunfo do capitalismo industrial. Até que ele chegou no momento aqui que ele trata do credo psicológico, ou seja, a crença psicológica do liberalismo clássico. E ele coloca assim, ó, o credo psicológico dos pensadores do liberalismo clássico baseava-se em 4 pressupostos da natureza humana. Todo homem, diziam eles, é egoísta. Eu já gravei um vídeo sobre isso, dá uma olhada. Todo homem é frio e calculista, ou seja, racional. Eu já gravei um vídeo sobre isso, foi o anterior. E todo homem é essencialmente inerte e atomista. Todo homem é essencialmente inerte e atomista. No vídeo de hoje, o assunto é sobre esse terceiro pressuposto da natureza humana, segundo os liberais clássicos, ou seja, a questão da inércia. Eu quero ver o que é que esse texto tem para nos dizer sobre isso. A leitura é um pouco longa, são 4 parágrafos, então vamos verificar o que é que ele nos diz sobre isso. A visão de que os indivíduos são essencialmente inertes decorre da noção de que a busca do prazer e a rejeição da dor constituem as únicas motivações do homem. Eu vou repetir isso aqui. A visão de que os indivíduos são essencialmente inertes decorre da noção de que a busca do prazer e a rejeição da dor constituem as únicas motivações do homem, que tem a ver com aquele primeiro pressuposto sobre o egoísmo, que é basicamente procurar o prazer e evitar a dor. Se os homens não encontrassem atividades que lhe proporcionassem prazeres, ou se não temessem a dor, ficariam reduzidos à inércia. Então, basicamente, este pressuposto significa isso da inércia. Ou se não temessem a dor, ficariam reduzidos à inércia, à imobilidade, ou, em outras palavras, ficariam entregues à indolência. Todo tipo de esforço de trabalho era encarado como doloroso e, portanto, ninguém se dedicaria a ele se não interviesse a promessa de maior prazer ou de menor dor. Então, todo tipo de trabalho era encarado como doloroso, né? A aversão, afirma o Bentham, a emoção é a única emoção que o trabalho tomado isoladamente é capaz de suscitar. O objeto de emoções como o amor ou o desejo é o ócio. O ócio que equivale à negação ou à ausência de trabalho. Segundo o parágrafo, diz assim, a consequência prática dessa doutrina, ou talvez a sua razão de ser, foi a crença amplamente difundida na época de que os trabalhadores eram incuravelmente preguiçosos, portanto, somente uma grande recompensa ou o pavor da fome ou de outras privações poderia obrigá-los a trabalhar. O reverendo Joseph Townsend reformulou esta ideia em termos bem sucintos, abre aspas. A fome não apenas exerce uma pressão mansa, silenciosa e incessante, como também, enquanto motivação das mais naturais para a indústria e o trabalho, obriga aos mais intensos esforços, fecha aspas. Segundo Townsend, somente o aguilhão da fome tangeria os trabalhadores para o trabalho. Terceiro parágrafo. Tal concepção diferia radicalmente da velha, e aqui ele faz agora a diferenciação desse pensamento dos liberais clássicos, segundo esse autor, tá bom? Eu teria que ler ou descobrir nos originais mesmo, ou nos pensadores do liberalismo clássico, para ver se de fato eles acreditam e defendem essa ideia. Mas aqui eu estou acompanhando e seguindo este livro, que eu só quero avisar que no vídeo tem um teor, tem um viés mais à esquerda, um viés marxista, pelo que eu percebo no vocabulário dele e nas próprias ideias. Por isso que ele traz essas visões assim, e que às vezes me levantam muitas suspeitas, se realmente é assim, né? Mas enfim, vamos sempre adotar o conhecimento que o livro em si está nos trazendo, não que eu tenha que concordar ou você mesmo. Bom, terceiro parágrafo. Tal concepção diferia radicalmente da velha ética paternalista que inspirara a promulgação
da Lei de Assistência aos Pobres por Isabel em 1601. Ética paternalista, só para relembrar aqui, é a ética da Idade Média do cristianismo católico lá, né? Já gravei vários vídeos sobre isso. A preocupação de cunho paternalista pelos pobres perdurou 2 séculos, culminando em 1795 no sistema Spinhamland, que garantia a todos, fossem sãos ou inválidos, trabalhadores ou desempregados, a subsistência mínima paga por meio de impostos públicos. Presença do Estado aqui, né? Contra esse sistema rebelaram-se os pensadores, ele chama de ideólogos. Então, são vocabulários, são palavras assim que a gente percebe que é um texto de esquerda, né? Rebelaram-se os ideólogos do liberalismo clássico. Não é ideólogo, é um pensador. Em 1834, conseguiram assegurar a aprovação de uma nova lei dos pobres, cujo objetivo, segundo Dicey, abre aspas, era na realidade salvar da destruição a propriedade dos homens dirigentes, pondo um fim a um monstruoso sistema à sombra do qual proliferavam os vadios que se recusavam a trabalhar pela própria sobrevivência, preferindo viver às custas de seus industriosos vizinhos. Fecha aspas. Último parágrafo sobre esse terceiro pressuposto da natureza humana para os liberais, para o liberalismo clássico, que é a inércia, né? O último parágrafo diz o seguinte: os liberais clássicos estavam, no entanto, persuadidos de que os homens de posição superior, abre aspas, né, e fecha aspas, eram motivados pela ambição. Essa diferenciação dos homens em categorias diversas traía um elitismo implícito. Será que aqui não é a palavra trazia? Está escrito traía. Essa diferenciação dos homens em categorias diversas traía um elitismo implícito em suas doutrinas individualistas. Sim, é uma questão de contradição, né? Para assegurar a colaboração, isto é, a dedicação e o esforço da elite, aí abre aspas, né, e fecha aspas, os liberais clássicos julgavam que o Estado deveria conceder a absoluta prioridade à proteção da propriedade privada. Embora os argumentos se apresentasse invariavelmente como, abre aspas, um argumento destinado a garantir para o trabalhador os frutos de seu trabalho, tornou-se uma das principais apologias da instituição da propriedade privada de um modo geral. Fecha aspas. Bom, então, resumindo essa ideia da inércia, na verdade, a gente pode resumir este pressuposto no primeiro parágrafo, quando ele diz o seguinte: a vida de que os indivíduos são essencialmente inertes decorre da noção de que a busca do prazer e a rejeição da dor constituem as únicas motivações do homem. Se os homens não encontrassem atividades que lhe proporcionassem prazeres, ou se não temessem a dor, ficariam reduzidos à inércia. Então, por isso que a ideia do trabalho, a ideia tira o homem da inércia. Esse pressuposto da inércia quer dizer isto, que o trabalho tira o homem da inércia. E todo aquele que não está envolvido com o trabalho se torna inerte, ou seja, imóvel. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Então, dá uma olhada aqui no vídeo anterior que eu gravei sobre frio e calculista, ou seja, o homem racional, né? Como o segundo pressuposto da natureza humana, segundo este pensador aqui. Dá uma olhada, o vídeo está aqui no final. E no próximo vídeo eu quero finalizar o credo psicológico tratando sobre a questão atomista, o que é que isso significa, o atomismo como quarto pressuposto do liberalismo clássico. Fico por aqui, até o próximo vídeo, terça-feira que vem. Acompanhe a playlist de História do Pensamento Econômico.